Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos agora a audição do Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Coloni, membro nacional do Eurojust, para a apresentação do relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal no Eurojust relativo ao ano 2022. O Eurojust não é um organismo que cause grande entusiasmo entre nós, deputados. Mas isto é uma coisa que eu digo mesmo em termos de autocrítica pessoal. Não é? Mas o trabalho que faz é um trabalho muito importante e é um trabalho importante para nós todos e para aqueles mais diretamente envolvidos, designadamente as forças de segurança e outros, pelo apoio que o Eurojust proporciona a esses órgãos de polícia criminal, no caso, e também aqueles que dizem respeito aos tráficos de seres humanos. E por aí adiante, que o Sr. Dr. António Coloni, que cumprimento e agradeço a presença, nos irá fazer aqui uma resenha. E tem a palavra, para o efeito, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Peço desculpa de amassar esta hora da tarde, que já não devem ter muita paciência para me estar a ouvir. Eu tentarei ser o mais curto possível. Em primeiro lugar, dar ao Sr. Presidente e dar também o guia de referência rápido, que foi um dos trabalhos que fizemos durante este ano, que é um guia que tenta explicar como funciona, de uma maneira muito simples, a cooperação judiciária internacional, designadamente aquela que é feita através do Eurojust. Isto foi uma ideia que não é original, aliás foi lançada pelo gabinete italiano, nós depois aperfeiçoámos e demos-lhe um conteúdo ligeiramente diferente e que tem sido, de facto, muito apreciado pelos nossos colegas, porque é a eles que é dirigido e está neste momento publicado em quase todos os sites, não só da PGR, como do próprio Ministério da Justiça. Portanto, é um trabalho que eu gostaria que pudessem apreciar e comentar e mandar-nos as críticas que entendam fazer, porque acho que vale a pena e ter... Não já assim. Não já a mim, espero. Era isso que eu ia dizer agora. Este é, de facto, o último relatório anual da Eurojust que vou apresentar. Entrarei em jubilação exatamente no fim do mandato, que será 22 de outubro, ao fim de 46 anos de serviço, e, portanto, acho que está na altura própria de me retirar e de escolher para a Eurojust uma pessoa com um outro perfil. Eu fiz um trabalho até agora que foi dar a conhecer, junto dos magistrados portugueses, a existência do Eurojust e trabalhar com eles de maneira a que o número de casos que as autoridades portuguesas têm fosse aumentando na Eurojust. De facto, dado o esforço financeiro que o Estado faz, era natural que aqui o serviço precisasse de ser mais solicitado e nestes 9 anos que lá estive, de facto, o aumento de solicitações que cresceu 240%, o que me parece razoável e mais pode crescer. Portanto, é razoável, mas não é ótimo. Pode haver sempre lugar a mais pedidos, porque, de alguma maneira, o trabalho da Eurojust consiste na facilitação das investigações criminais que existem nos diversos países, promovendo quer encontros entre as autoridades judiciárias dos diferentes países, quando há casos que são ou coincidentes, ou concorrentes, ou que se podem, de alguma maneira, interseccionar e, portanto, é um trabalho que muitas vezes até nem é visível, porque passa por uma conversa imediata e diretamente com um magistrado de outro país que está na porta ao lado, por exemplo, saber exatamente qual a autoridade judiciária competente num determinado Estado da Alemanha para que seja enviado, por exemplo, uma decisão europeia de investigação, é passar a bater na porta ao lado, perguntar ao colega e receber e transmitir a resposta. E, portanto, há, de facto, um trabalho, e já agora, permita-me, Sr. Presidente, dizer que a nossa cooperação é fundamentalmente com autoridades judiciárias, magistrados judiciais e do Ministério Público. E, portanto, é através dessa cooperação, do encontro de magistrados de países diferentes na Eurojust, ou às vezes nos países onde os crimes são cometidos, depende da economia. Isso, às vezes é mais barato fazer diretamente esses encontros essas reuniões de coordenação nos países onde alguns dos crimes foram cometidos, que na Eurojust. Em princípio, na Eurojust tem a facilidade de ter a estrutura toda montada, a tradução simultânea, etc.
E falando de traduções, essa é uma das penas que eu tenho, não ter conseguido que se tivesse avançado mais no problema das traduções eletrónicas no seio da Eurojust, mas também no seio dos sistemas de justiça nacionais, tanto mais que hoje há instrumentos e plataformas muito boas que permitem rapidamente obter traduções, designadamente para línguas um pouco mais raras para nós e que nos criam alguns problemas por vezes, porque já recebi lá traduções de decisões europeias de investigação que, noutras línguas, não vou dizer quais, em que os meus colegas do outro gabinete me vêm dizer que aquilo na língua deles não quer dizer nada. Portanto, as traduções foram feitas com algumas dessas plataformas menos elaboradas e aquilo torna-se absolutamente ridículo. Eles acabam por dizer que, embora o sistema legal deles não admita a remessa da decisão europeia de investigação em inglês, ao menos traduzam para inglês, porque depois nós fazemos a tradução para a nossa língua, porque não é necessário neste momento e nesta altura ainda continuarmos a ter problemas desta natureza. E, portanto, é das coisas que me fez alguma pena, ao fim de 9 anos, tendo eu começado desde logo a pedir que nos fossem facultados sistemas de tradução simultânea a todos, não era aos portugueses, era a todos os membros, que ajudaria muito mais rapidamente a saber o que é que se quer, isso não tivesse acontecido. Por causa disso, o nosso gabinete, pelo menos, organizou um formulário com os pedidos de apoio através de um sistema muito simples de caixas e cruzes, que torna o sistema bastante mais simples. Foi introduzido esse sistema também no âmbito da cooperação judiciária na América Latina, em 3 línguas, inglês, espanhol e português, o que permite a qualquer desses países fazer pedidos, por exemplo, à Eurojust, bastando olhar a língua espanhola ou a língua portuguesa e ter a inglesa ao lado, que é a língua de trabalho da Eurojust, a ver o quadradinho correspondente, portanto, com a régua, pondo a régua, obtém rapidamente, porque há países onde o domínio do inglês não é ainda assim tão fluente como já é razoavelmente entre nós. Portanto, esse tem sido um trabalho que fomos fazendo, foi adotado por um programa europeu chamado El Pacto, que fomenta a cooperação entre as autoridades judiciárias europeias e as autoridades judiciárias da América Latina, e podemos gabar-nos nesse aspecto com algum orgulho. Quando eu digo gabar-nos, não estou a usar o plural majestade, estou a falar dos membros do gabinete português da Eurojust, que todos colaboraram muito nesse aspecto. E, portanto, o sistema está em Portugal, foi difundido, essa forma de fazer o pedido à Eurojust, ao nosso gabinete, e está difundido também na América Latina. Corrigimos também o formulário das cartas rogatórias, que desde o princípio estava errado, mas agora, além de mais estar errado, estava completamente desatualizado e, portanto, também está já divulgado nos sites do Ministério da Justiça, da Direção-Geral, e permite, de facto, evitar pedidos que não se entendem. Porque o que acontece muitas vezes, os senhores magistrados têm muito trabalho, delegam-nos funcionários que não têm responsabilidade nem obrigação de ter essa responsabilidade e fazem o que podem e muitas vezes o que não podem para que essas coisas sejam corrigidas, mas agora tem um formulário simples que evita pedidos ininteligíveis que por vezes aconteciam. Esse foi o trabalho que foi feito ultimamente. Outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui, também a título de despedida, é que me parece efetivamente que o Parlamento Nacional, a Assembleia da República, devia preocupar-se mais com este tipo de questões, porque há muitas questões aqui em jogo nesta altura. Há pequenas alterações que se vão sendo feitas com uma aparência meramente técnica, mas que têm um profundo sentido político e, portanto, o sítio mais indicado para essas alterações serem discutidas é, efetivamente, na Assembleia da República. Refiro-me, por exemplo, às alterações que vão ter que ser, na minha perspectiva, terão que ser feitas, por exemplo, no Código de Processo Penal, a propósito do mandato de detenção europeu, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia impôs como de obrigação, tem que ser um juiz a emitir, e com alguma razão, porque se é necessário a intervenção de um juiz para umas buscas, para emitir mandatos de busca ou para ordenar escutas, também não se percebe porque é que não há de ser exigível a intervenção de um juiz para mandar prender uma pessoa. Portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia definiu claramente que só um juiz pode emitir mandatos de detenção europeus, porque é a única possibilidade que há de confrontar a decisão com o recurso dessa decisão. Porque o Ministério dos Despachos do Ministério Público não há, como sabem, recursos. Há, quanto muito, reclamações, mas nos casos previstos na lei, e não
recursos. Portanto, o Tribunal de Justiça veio dizer que esta questão é fundamental e nós temos que, de alguma maneira, acompanhar, porque grande parte dos países europeus já atualizou a sua legislação. Nós ainda não. Sendo certo que é preciso perceber que o mandato de detenção europeu é apenas uma extensão do mandato de detenção nacional, porque não pode haver emissão de mandato de detenção europeu sem a emissão de mandato de detenção nacional, como diz também o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, a questão não se coloca para os mandatos de detenção europeu, coloca-se desde logo para o mandato de detenção nacional. E essa questão é importante porque até agora temos contado com a colaboração dos senhores juízes de instrução criminal, que apesar dessa função não lhe estar atribuída no Código de Processo Penal, tem a requerimento do Ministério Público expedido os mandatos, ou determinado e expedido os mandatos, mas pode haver um dia um juiz dizer isto não está no Código de Processo Penal e suponham que é um caso grave, um homicídio grave, uma questão grave e a pessoa com habeas corpus rapidamente vem para a rua. Portanto, é uma questão que até agora não aconteceu, mas pode acontecer. E como para não acontecerem mais casos destes de tipo escandaloso, é bom que se tenha consciência de que nós estamos a andar no fio da navalha, não é? Um dia pode acontecer. Eu já disse isto aqui no ano passado, mas, portanto, essa questão é uma das questões que se coloca, também se coloca relativamente à decisão europeia de investigação. Em determinadas condições, o Tribunal também tem vindo a produzir doutrina e jurisprudência sobre isso. O problema é que o Tribunal, como todo o direito pretoriano, decide com base num sistema e na lógica desse sistema. E depois extraem-se consequências para sistemas que são diferenciados, como por exemplo o nosso, onde somos obrigados a apresentar ao juiz de instrução o detido em 2 dias e ele valida ou não valida depois a prisão. Mas isso não está contido na decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia porque analisou um sistema diferente do nosso. Portanto, criar direito pretoriano tem o problema de desmontar o sistema jurídico ou judiciário de um determinado país com base numa decisão que tem a ver com outro país. Mas quando o Tribunal diz que aquilo é direito europeu, é matéria de direito europeu, por exemplo, a autoridade judiciária é um conceito de direito europeu, as questões colocam-se de uma maneira complicada. Por exemplo, hoje em dia o Tribunal diz que qualquer Ministério Público que não seja independente, não fala já em autonomia, diz independente, não pode ser considerado uma autoridade judiciária. Conceito de direito europeu estabelecido pelo Tribunal. E, portanto, a questão avançou por aí. Portanto, nós não temos grandes problemas nessa matéria, porque o nosso sistema TI é compatível, mas há países que têm, mas que não querem mudar. Por exemplo, a Alemanha, isto dá direito a outros países que são da mesma tradição jurídica ou judiciária, a dizerem porque é que nós somos obrigados a mudar e somos criticados e penalizados quando a Alemanha não muda. E não tem Conselho Superior da Magistratura. A Alemanha, mas nós somos da mesma tradição jurídica ou judiciária, porque é que somos obrigados a mudar quando os outros... Portanto, há, de facto, questões, através destas decisões do Tribunal de Justiça, que colocam problemas políticos complicados e que devem ser, em meu entender, tratados. Eu não vou aqui explicar nem falar muito mais tempo sobre os números que estão no relatório, qualquer pessoa pode ler e ver que as coisas têm corrido razoavelmente bem. Isso dependeu muito também do trabalho que o Gabinete fez e os meus colegas foram incansáveis a percorrer o país, explicar como é que as coisas funcionam, fazendo sessões de práticas de aplicação de direito das decisões europeias de investigação, dos mandatos de detenção europeu, das cartas rogatórias, das extradições, tudo isso os nossos colegas fizeram, temos dado a volta ao país, e tem sido o nosso trabalho, e isso refletiu-se imediatamente, quer na qualidade dos pedidos, quer na quantidade dos pedidos de apoio ao Eurojust. E refletiu-se, como eu já disse, não apenas nos formais, como nos informais, que são aqueles do telefone, que é uma coisa que felizmente nós continuamos a usar sem grandes problemas, que é ligar ao colega e dizer, olha, como é que é, olha, isso não está bem, vê se corrige dessa forma. Tivemos também a sorte e a possibilidade de contar no nosso gabinete com a presença de um juiz de instrução. Foi uma das coisas que eu introduzi quando tomei posse, foi ter um juiz de instrução e não apenas magistrados do Ministério Público, o que muito tem ajudado, de facto, a um relacionamento melhorado e otimizado com a magistratura judicial. Porque é sempre difícil um procurador dizer a um juiz que aquilo não está bem, mas se for outro juiz a dizer, passa melhor. E, portanto, tem passado. Diria assim, tem passado.
Tem passado. Mas tem realmente passado, e hoje até há muito mais interesse por parte da magistratura judicial nestes temas do que havia, porque achavam que isso eram questões próprias e exclusivamente do Ministério Público, o que não é verdade, dependendo das fases do processo, não é verdade. Portanto, sinceramente, a questão que eu vos queria deixar aqui, o apelo, era para se preocuparem realmente com este tipo de questões, tentar ver o que é que se passa sempre que há quer decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer medidas como a que agora está a ser implementada, que é a criação de um órgão de procuradores ucranianos na Eurojust, sendo que a Eurojust não é um órgão de investigação, mas os termos em que aquilo está a ser preparado tem alguns problemas. Ainda a reunião do Colégio do Eurojust ontem recusou aprovar uma briefing note sobre a matéria, precisamente porque entendeu que não estão apresentadas as bases legais para que essa equipa de procuradores ucranianos vá trabalhar para a Eurojust, porque ainda recentemente, quando foi a alteração do regulamento da Eurojust por causa da base de dados sobre crimes de guerra, houve a preocupação de alterar o regulamento, mas para este não. Querem introduzir um órgão novo na Eurojust para fazer matérias que dizem que não são investigação, mas quem lê os papéis percebe logo que é investigação, tanto mais que exigem que sejam magistrados que tenham um estatuto de juiz ou de procurador na Ucrânia. Portanto, não é por acaso. E, portanto, a questão que se coloca depois é da sua inserção na estrutura da Eurojust. Isto já levou à discussão de se deve despejar ou não todos os magistrados de ligação de países terceiros que estão no 12º andar para instalar lá esta equipa, e o que levaria depois à pulverização dos magistrados de ligação pelo resto do edifício e, curiosamente, o único gabinete nacional a quem foi pedido que libertasse uma sala foi a Hungria. Quer dizer, são situações que criam algum mal-estar, por vezes, mesmo entre os colegas, que não percebem exatamente. Mas, portanto, são matérias que estão complicadas, que estão a avançar também de uma maneira baseadas muitas vezes em aspectos, em pareceres de natureza aparentemente técnica. Por exemplo, há outra questão que está a ser criada, que é o problema da nova plataforma de transmissão de documentos e provas, que é EEDES, para a qual a Eurojust não foi pensada nem incluída. Supõe-se que por erro, mas agora ninguém quer recuar atrás porque aquilo custou muito dinheiro. Ora, se a Eurojust não pode intervir na transmissão nem estar associada a essa plataforma, grande parte do seu trabalho morre ali, ponto. Vamos ser sinceros. Portanto, vai morrer, porque sendo que o nosso trabalho principal não é neste momento a transmissão, a verdade é que todas as reuniões de coordenação de investigações que nós fazemos e todas as equipas de investigação conjunta com as quais trabalhamos e todo o trabalho que fazemos é com base em elementos de prova documentais e portanto, torna-se muito difícil trabalhar nesta perspectiva. Tanto mais que o que se discute na aprovação desta proposta, que já teve várias formulações, é que a prova processual que não seja transmitida por via da dita cuja plataforma é EEDES não é válida. Isto é uma alteração de códigos de processo em todos os países da União Europeia ao mesmo tempo. O Parlamento Europeu resolveu introduzir esta exigência. Se isso acontecer, até porque nós não sabemos se a plataforma vai funcionar bem ou não, Portugal é um dos países pioneiros na experimentação da plataforma. Os resultados não são maus, mas também não são excepcionais, até porque a plataforma exige também algum conhecimento, embora tenha, cá está, a plataforma já tem os tais sistemas de tradução simultânea incluídos, mas nem sempre todos os magistrados de todos os países têm a mesma capacidade e a mesma preparação para a utilização destas plataformas. E, portanto, dizer que a prova que é passada, transmitida, por exemplo, por via Eurojust para outro país, gabinete a gabinete, é inválida, é talvez um passo maior que a perna e criará problemas certamente muito graves nas investigações que estiverem a suceder. Portanto, era importante ter a consciência de que estes pormenores de natureza aparentemente técnica têm
importância e relevância excepcional no âmbito dos sistemas judiciais e processuais nacionais e têm que ser acompanhados permanentemente, porque nós próprios, por vezes, que estamos lá todos os dias, não nos damos conta imediatamente das consequências que uma determinada alteração de natureza técnica tem, e é um outro colega de outro país que vem levantar a questão e a discussão estabelece, mas temos que saber ler aqueles documentos da maneira mais politicamente possível, porque eles introduzem, de facto, medidas de natureza política com implicações políticas. Não são meras propostas técnicas, ou se o são, efetivamente revelam uma grande falta de conhecimento dos sistemas de muitos países. Não estou a dizer que nós não somos dos países que mais problemas têm, mas há outros países que ficam completamente fora do sistema através desse género de proposta, esta da invalidade das provas, assim, à partida, como instituída num documento que visa implementar uma plataforma digital, é uma alteração substancial dos códigos de processo penal de todos os países de uma assentada, não é? Sei que isso tenha sido discutido, nem se sabe exatamente porquê. Eu sei que é para pressionar os países a introduzirem a plataforma. Na melhor das hipóteses é isso, aliás, que é anunciado, mas não pode ser assim, dessa forma que se resolvem os assuntos, porque os sistemas processuais e judiciários que lhes dão execução não são todos os mesmos e têm tradições diferentes e têm lógicas diferentes. E, portanto, o pedido que eu aqui deixo como último pedido neste meu cargo é mais atenção a esta matéria, porque tem a ver com direitos, liberdades e garantias, porque tem a ver com o funcionamento dos sistemas e por vezes, embora isso não apareça claro, tem importância muito grande no funcionamento da justiça e na obtenção de resultados. Nós estamos ali para obter provas válidas e resultados possam ser utilizados em julgamento. Não estamos ali para tirar quantidades de documentos para cima das pessoas que depois não podem ser usados, porque são documentos que exigem uma análise prévia, etc. E que depois o trabalho vai todo por fora, se não... Há que ter um certo cuidado nestas coisas. O nosso governo tem estado atento, já no tempo da doutora Francisca também, agora igualmente, as coisas têm... Mas nós temos sempre alguma capacidade ou incapacidade de alertar, por exemplo, a nível do Parlamento Europeu, para nós é mais complicado. Deveria ser mais simples que o Parlamento Nacional, mas não é. Alertar para as situações que se colocam. Temos os contactos com a REPER, temos os contactos com o Ministério da Justiça, vamos alertando e criando as situações. Eu sei que, em alguns aspectos, essas nossas alertas têm sido ouvidos e têm levado a intervenções adequadas. Agora, também sei que por vezes, politicamente não é muito vantajoso ser do contra, mas é importante ser do contra. Eu lembro-me que, por exemplo, a doutora Paula Teixeira da Cruz, num aspecto do Estatuto da Procuradoria Europeia, pôs os pés à parede e disse isto não passa, e não passou, que era a possibilidade de haver ordens para arquivar processos, ordens hierárquicas para arquivar processos. Ela admitia a existência de ordens hierárquicas para acusar, porque depois da acusação os juízes controlariam a qualidade da acusação e a sua validade, e a sua legitimidade. Agora, dar ao Procurador Europeu ordens e aos órgãos, às câmaras permanentes, ordens para arquivar processos num outro país, ela considerou que isso ultrapassava os limites da própria autonomia dos procuradores delegados europeus e, de facto, hoje a cláusula portuguesa, é assim que é conhecida no Estatuto da Procuradoria Europeia, deve-se a ela, que disse que não e não mesmo, acabou. E, portanto, a coisa foi alterada. Esta atenção e este tipo de intervenções é fundamental. Eu bem sei que isto são matérias às vezes um bocado aborrecidas, muito técnicas, mas por trás destas questões técnicas aparecem por vezes problemas políticos muito importantes. Eu não vos amasso mais, estou disponível para qualquer pergunta que queiram fazer. Muito obrigado, Sr. António Coloni, pelos alertas que aqui nos traz, que alguns à beira já de ser disputado o respectivo apito. E nós também temos uma dificuldade que é, no nosso diálogo com as autoridades judiciárias, a cooperação judiciária normalmente é um assunto completamente ausente.
não é? Portanto, há aqui um problema também de ausência das próprias autoridades judiciárias relativamente a esta matéria. Mas vamos entrar agora na intervenção dos senhores deputados. E a Sra. Deputada Marta Temido, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Coloni, membro nacional de Portugal na Eurojust, e começar por lhe agradecer o relatório e o balanço que ele encerra do trabalho do Gabinete Português, que dirige desde 2014. Do relatório, parece-nos que resultam claros dois aspectos, um relacionado com o passado e um relacionado com o futuro. O primeiro prende-se com um aspecto que também sublinho na intervenção inicial, um dos objetivos que o Gabinete tinha definido preteritamente, alargar o conhecimento pelos magistrados portugueses das funções da Eurojust, inserir o recurso à Eurojust nas práticas cotidianas e, portanto, contribuir para resolver alguns problemas de cooperação judiciária que prejudicam a conclusão dos processos. E aquilo que se refere é que, de facto, este propósito foi alcançado com trabalho de ações de divulgação, mas também com mecanismos como aquele que mostrou no início da intervenção, o lançamento do guia rápido, de fichas autónomas, dos formulários para uso pelos magistrados, pelos oficiais de justiça, etc. E, portanto, há um claro balanço positivo desse reforço da utilização do mecanismo, do sistema, desta possibilidade de cooperação, com as estatísticas que também referiu. Mas depois refere também no relatório as oportunidades, digamos assim, que são abertas pela progressiva digitalização da cooperação judiciária, que assim permite libertar o trabalho da Eurojust para outras vertentes de atuação eventualmente mais interessantes, designadamente a função de coordenação ativa da investigação criminal desenvolvida em vários Estados em matéria de criminalidade grave. E neste contexto e nessa perspectiva de futuro que nos deixa, parece-nos que o relatório faz referência a alguns problemas que também referiu na intervenção inicial e que gostaríamos de compreender melhor e que se prendem maioritariamente com alguns incisos que faz relativamente à necessidade de maior atenção política a alguns aspectos. Esses problemas que aqui escolhi prendem-se com a questão da iniciativa própria, portanto, a questão da iniciativa da Eurojust não disputada por uma autoridade nacional, mas sim ou pela própria Eurojust ou pela Comissão ou pela Procuradoria Europeia, e é referido no relatório que foram feitas tentativas do Colégio para regular os procedimentos que deveriam enquadrar estas iniciativas da Eurojust, que acabaram por se concretizar num procedimento minimalista, ainda talvez em fase de teste, se percebi bem, e a sugestão que me parece que se retira do relatório é que seria necessário ponderar politicamente este novo perfil funcional da Eurojust, cuja essência parece poder confundir-se de alguma forma com a da Procuradoria Europeia, e fazer esta análise no quadro dos trabalhos que estão em curso para a revisão do regulamento Eurojust. E, portanto, a questão que gostaria de deixar, provavelmente a mais importante, é que riscos e que oportunidades é que antevê neste eventual caminho, de forma a que nós possamos ficar mais conscientes daquilo que está por trás, no fundo, deste problema, que evidentemente se percebe ser complexo. Por outro lado, também as questões que já aqui referiu, decorrentes da articulação com a Procuradoria Europeia, e a questão concreta que suscitou de, em termos, por exemplo, de mandatos de detenção europeus, haver a necessidade de intervenção de um magistrado judicial. E eu verifiquei agora mesmo o relatório e a referência é clara à necessidade de uma reflexão sobre a adequação da legislação nacional à recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as condições e requisitos de emissão e execução de mandatos de detenção, designadamente os mandatos de detenção europeus e a decisão de investigação europeia. E a pergunta que gostaria de deixar era se
se entende que este mecanismo, esta necessidade de adaptação se mantém, na medida em que a nossa legislação nacional tem um regime diferente, e em que se refere que o próprio gabinete teve algumas iniciativas no sentido de clarificar qual o procedimento, e depois também houve uma decisão do Colégio, uma orientação do Colégio neste sentido. Portanto, gostaria que pudesse abordar este tema. E por último, e já muito sinteticamente e agradecendo a paciência, a questão do reconhecimento mútuo, a questão que também de alguma forma está ligada a esta, porque há um momento do relatório em que se diz que, para salvaguardar a coerência e efetividade do funcionamento de todos os sistemas de justiça, seria preferível a adoção de um conjunto mínimo, de um conjunto nuclear de regras comunitárias sobre o processo penal e a organização judiciária. E a pergunta era como é que antecipa este futuro, se pudermos deixar-lhe também essa questão. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Temido, do Partido Socialista. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Procurador-Geral Adjunto, António Cluny, cujo trabalho temos vindo a acompanhar, aproveitando por saudar o Sr. Procurador pela preocupação que manifesta em prestar contas do trabalho realizado a esta Comissão. Aproveito também para agradecer a apresentação do relatório de atividades referente a 2022, o qual nas suas 47 páginas, que inclui também os anexos, descreve exaustivamente, portanto, toda a atividade desenvolvida em 2022 e contém, de facto, algumas observações e um conjunto de comentários que merece a nossa melhor atenção e reflexão. A primeira reflexão é, desde logo, que a atividade de Eurojust continuou a sua trajetória ascendente, registando efetivamente o aumento do número de casos de cooperação judiciária entre as autoridades nacionais, que representam um crescimento de cerca de 18,7% relativamente ao ano anterior, o que é bastante positivo pela importância que este trabalho representa no combate ao terrorismo e à criminalidade organizada. Registramos também com satisfação que o balanço realizado é claramente positivo, de acordo com o relatório apresentado, mas, de facto, para que esta trajetória continue, será com certeza necessário afinar alguns aspectos para garantir uma melhor e almejada cooperação judiciária. E, nesse sentido, gostaria de colocar aqui algumas questões. O Sr. Procurador assume no relatório que, neste período dos últimos 9 anos, portanto, correspondente, portanto, ao tempo dos mandatos, privilegiou, aliás, também como disse na sua intervenção inicial, privilegiou a missão de alargar o conhecimento das funções da Eurojust aos magistrados portugueses e que esse objetivo tem sido alcançado com progressivo sucesso. Nesse sentido, e face ao balanço do trabalho realizado, pergunto se podemos hoje afirmar com segurança que as ferramentas de cooperação judiciária são suficientemente conhecidas e estão a ser adequadamente utilizadas pelas autoridades judiciárias nacionais, e se o nível de conhecimento e de utilização destas ferramentas de cooperação judiciária é similar ou idêntico ao dos Estados-membros, ou se ainda temos aqui algum percurso a fazer para atingir, portanto, o nível desejado. Por outro lado, com a criminalidade organizada a atuar cada vez mais à escala mundial, o que justifica o forte crescimento registado nas equipas de investigação conjunta, pergunto que análise faz e que conclusões retira do facto de Portugal ter apenas participado numa única equipa de investigação conjunta e também que conclusões retira do facto de Portugal ter apenas promovido 3 reuniões de coordenação, que, na minha opinião, é ainda manifestamente um número insuficiente. No relatório em apreço daquilo que nos é dado conta, e pelo menos comparativamente com o relatório de 2021, aquilo que constatamos é que mantém-se uma série de reflexões, preocupações e comentários que já constavam do relatório de atividades de 2021. E aqui refiro-me designadamente à necessidade de ser repensado o papel da composição do Sistema Nacional de Coordenação do Eurojust, face à alteração do regulamento do Eurojust,
ao problema da má qualidade de muitas traduções das cartas rogatórias e das decisões europeias de investigação, à pertinência e conveniência da existência de uma tradução oficial de alguns códigos, nomeadamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, e também a necessidade de ser feita uma reflexão sobre a adequação da legislação nacional à recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as condições e requisitos de emissão dos mandatos de detenção. E, nesse sentido, considerando que estas preocupações já constavam em 2021, a pergunta que se impõe, como é óbvio, é o que é que tem sido feito, o que é que há a fazer para melhorar estes pontos críticos, porque, de facto, não serve de muito manifestar preocupações, apontar aspectos críticos, pôr o dedo na ferida, quando não se apresenta soluções ou caminhos para essas soluções. Por último, considerando, como é óbvio, que o futuro da cooperação judiciária passará necessariamente por uma plataforma digital, a Ecodex ou outra qualquer que venha a suceder, a minha pergunta é, e portanto, esta cooperação judiciária deixará de ser uma cooperação que basicamente é um contacto pessoal entre os vários intervenientes e passará a fazer-se essa cooperação através de uma plataforma digital. A minha pergunta é que desafios é que a Eurojust terá pela frente face a às novas tecnologias que vão permitir uma cooperação muito mais direta e eficaz. Pronto, e para terminar, renovo o nosso agradecimento pela apresentação do relatório e pelos esclarecimentos, os valiosos contributos que nos trouxe, não podendo também deixar de saudar o Sr. Procurador por todo o trabalho realizado em prol de uma cooperação judiciária mais eficiente e direta. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Procurador-Geral Adjunto, António Coloni, e creio que tenho que começar pelo que é óbvio. Em primeiro lugar, agradecer-lhe quer a colaboração que tem tido com a Assembleia da República, quer, no fundo, a forma como tem implementado e, ao longo dos 9 anos, também adaptado o funcionamento do Eurojust em Portugal para ser uma maior capacidade de haver uma modernização das relações entre Estados e entre as instâncias judiciais desses Estados, para garantir também uma melhor atribuição de justiça e por fazer num contexto que é desafiante. E eu, porventura, para não repetir até perguntas que já foram feitas anteriormente, gostava de pedir a sua reflexão para um ponto de vista um pouco diferente das abordagens anteriores. Porque, tendo estado 9 anos nas funções que esteve, tem necessariamente uma experiência no que toca à parte nacional, como é que nacionalmente foram mudando as práticas, os pensamentos, a abertura, no fundo, demolindo as barreiras que separavam os países e as fronteiras que os delimitavam, e esse é um trabalho meritório que foi cumprido ao longo deste período. Mas, por outro lado, também assistiu a mudanças estruturais relevantes no seio europeu e, em particular, nos alinhamentos políticos, que depois resultam também nas diversas construções, quer nas visões do que é que significa o Estado de Direito, quer nas suas implementações práticas. E o Eurojust nasce de uma ideia de que uma maior interligação entre Estados gerará uma maior confiança. Uma maior confiança também é gerada por uma aproximação por preceitos legais, não por uma mimetização, mas por uma ideia de aproximação de valores comuns e tentando criar pontos de entendimento até às vezes entre processos históricos diferentes, culturas diferentes do ponto de vista jurídico. Deu alguns exemplos disso na sua intervenção inicial. Mas essa confiança e esse movimento de aproximação, que decorria também de movimentos políticos que lhe eram anteriores e que lhe estavam subjacentes, aparentemente neste período agora leva a movimentações divergentes e não convergentes como aquelas que existiram no passado. Eu creio que, pelo menos para mim, era importante ouvir a sua reflexão sobre a matéria, porque quando nós olhamos para a evolução de ordenamentos jurídicos, como por exemplo, nós podemos nomeá-lo neste contexto, como por exemplo tem acontecido na Hungria, mas não só, em que começa a existir uma desestruturação de salvaguardas de direitos, liberdades e garantias como aquelas
que ao contrário vinham sido construídas durante décadas e que na verdade era o espaço com que nós nos cosíamos. Nós temos depois, no relacionamento entre Estados e na confiança que deveria existir entre as instâncias judiciais dos diversos Estados, e o Eurojust é o ponto fundamental que serve de mediador dessas diversas confianças, não faz apenas uma função de tradução entre vontades, mas serve também para a mediação, para a compreensão dos diversos atores nacionais. Como é que vê esta evolução e estas mudanças? Nós discutimos ainda recentemente aqui na Assembleia da República transposições de diretivas que visavam, por exemplo, e que estavam ligados com o sistema informático que referiu de troca de informação, de troca de dados, mas na verdade assistimos aparentemente até a uma maior interligação e maior facilidade de comunicação do que no passado, no momento em que já não falam todos a mesma língua de aproximação que no passado existiu aos preceitos dos valores fundamentais que, em particular em Portugal, a nossa Constituição salvaguarda. E eu, para não repetir as perguntas anteriores, que eu acho que são interessantes, mas que com certeza responderá, eu dei-me a liberdade de aproveitar esta sua última vinda cá para também podermos exprimer um bocadinho de uma via mais política e não tão técnica, para podermos perceber as grandes mudanças que estão em curso na Europa e nas quais é um espectador que está num lugar muito privilegiado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora de novo a palavra ao Sr. Dr. António Coluni para as respostas, faz favor. Vou responder pela ordem das perguntas que foram feitas. E diria que relativamente à questão da iniciativa própria é uma questão importante que ainda hoje não está totalmente resolvida. Ainda tivemos uma reunião anteontem, já chegámos mais ou menos a uma definição do que é que pode ser a iniciativa própria, mas depois esbarramos com uma série de obstáculos. Por exemplo, uma iniciativa própria quererá dizer que vamos abrir um caso operacional em nome do Colégio da Eurojust? Quem é que dirige o caso? É o Colégio, por braço no ar, tipo RGA, a votar, não pode ser, não é? E, portanto, o que é que pode acontecer, e o que é que se pode traduzir essa iniciativa própria? Na abertura, por exemplo, de um dossiê de trabalho temporário que depois vai ter que contar com as autoridades e com os gabinetes nacionais e com as autoridades nacionais? Sim, por esse lado podemos ir facilmente, não podemos conceber um caso judicial e judiciário votado por maioria ou por minoria, quer dizer, não pode ser, porque a lógica judicial não é essa. E acresce que os países não são obrigados, as autoridades nacionais não são obrigadas a socorrer-se da Eurojust. Portanto, impor-lhes a abertura de um caso é violar a própria razão de ser da Eurojust, porque a Eurojust, como a rede judiciária europeia, são instrumentos de que as autoridades nacionais se podem socorrer, mas que não são obrigados a fazê-lo. E, portanto, logo aí encontramos uma primeira barreira. Depois tivemos que discutir a questão se essa iniciativa própria podia ter a ver com informações que viessem da Procuradoria Europeia, da Comissão ou até de outras entidades. E chegou-se à conclusão que quando é pedido da Comissão Europeia ou da Procuradoria Europeia, obviamente, não há iniciativa própria, porque o pedido está feito e o caminho está regulado no regulamento, salvo a tautologia, da Eurojust. Portanto, iniciativa própria terá a ver com conhecimento de matérias que nem a Comissão nem a Procuradoria Europeia nos suscitaram. E, portanto, para que servirá então essa iniciativa própria face àquelas complicações que eu comecei por dizer, quem é que dirige um caso aberto pelo Colégio? Terá a ver com o levantamento da questão junto do membro nacional ou da autoridade nacional, porque é isso também que diz o regulamento, e a autoridade nacional e o Gabinete Nacional decidiram se abrem ou não abrem um caso operacional. São alertados para esse fim, sendo certo que se o Gabinete Nacional ou a autoridade nacional não derem uma resposta positiva ao pedido da Eurojust, tem que justificar porquê. Mais do que isto não é possível impor, nem deve ser possível impor, em meu entender, porque senão entramos no campo da federalização da justiça, que não me parece que o Tratado de Lisboa permita e para o qual eu penso que alguns regulamentos aprovados recentemente já ultrapassam um bocadinho os limites do Tratado, porque estão a ser utilizados para impor determinado tipo de soluções
que eu não discuto se são boas, se são más, mas que o tratado não diz que possam ser resolvidos por aí, mas pronto. A questão é esta. Quanto à questão da iniciativa, estamos a trabalhar nela, ainda tem sido uma discussão difícil, por exemplo, nós e os espanhóis temos uma posição, o nosso colega italiano tem uma posição ligeiramente diferente, há um grupo de trabalho exatamente preparado para esse fim, para estudar essa alteração, que é o Working Group de iniciativa própria, e é aí que estamos a trabalhar e tentar encontrar soluções. Já avançámos um pouco mais, já distinguimos estes aspectos que eu acabei de referir entre iniciativa própria e abertura de casos sem ser a pedido das autoridades nacionais, mas a pedido da EPO ou a pedido da Comissão, e também já vimos que o regulamento dá algumas respostas limitativas para isso, dizendo que, designadamente no que concerne à Comissão Europeia, que as autoridades nacionais não são obrigadas a abrir um caso, portanto, a abrir um processo, porque a Comissão Europeia lhe pede, tem que explicar porque é que não abre. Depois temos que, quando chegados aqui, temos que nos lembrar da coerência dos sistemas. Há sistemas onde há princípio de oportunidade de ação penal e outros onde não há. Portanto, logo aí já vemos como estas vontades muito pressionantes de intervir vão esbarrar em sistemas de processo penal diferentes, sistemas de ação penal diferentes, não é? Portanto, nós regemos ainda assim pelo princípio da legalidade, orientamos essencialmente pelo princípio da legalidade, mas há países que não se regem pelo princípio da legalidade. E, portanto, dizer que a Comissão pode pedir e que o país tem que justificar, basta justificar porque entendemos que não é do nosso interesse. Ponto. Acabou a conversa. Reparem, portanto, estas coisas, por isso é que seria interessante pensar no tal mínimo denominador comum das regras processuais, que aliás era o caminho apontado desde o princípio da Mireille Delmas Marty, que foi a francesa que concebeu o Corpus Juris e que apontava essencialmente para aí, mas isso foi abandonado na altura porque se considerou muito federalista, e de alguma maneira era, mas se fosse o número de princípios fundamentais sobre direitos, liberdades e garantias no processo penal, não penso que daí viesse mal nenhum ao mundo, pelo contrário. Mas pronto, não se foi por aí, portanto a questão esbarrou nesse sentido. Quanto ao MDE, a senhora deputada perguntou-me este aspecto. Eu acho que nós temos mesmo que alterar o Código, para não sermos surpreendidos um dia com um criminoso perigoso que foi detido por um mandato de detenção emitido pelo Ministério Público, porque porventura um juiz qualquer decidiu cumprir o Código e dizer que aquilo não é da sua competência e não quer, e não emite o mandato, e ele vir com habeas corpus e põe-lhe da rua de certeza. Já não entra no habeas corpus nacional, quer dizer, não precisa de ir para fora. Portanto, nós temos que resolver esse assunto. Podemos não gostar, mas temos que o resolver. Não, o juiz pode pôr em liberdade. O problema aqui é do Ministério Público que emite o mandato de detenção europeu. O juiz pode, ao fim de 48 horas, o que diz a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é que tem que haver possibilidade de um remédio judicial quanto à emissão do mandato. O que para nós nos faz um bocado de confusão, por isso é que eu falei da questão da coerência dos sistemas, porque nós somos obrigados a apresentar em 48 horas o detido ao juiz, e o juiz diz que sim ou diz que não, e depois pode haver recurso ao do Ministério Público ou do detido, não é? Mas isto não quadra na lógica das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que estiveram a analisar outros sistemas, quando decidiram daquela maneira, mas todavia não se inibiram de retirar uma lição genérica para todos nós, dizendo que aquilo é matéria de direito europeu. E, portanto, há sistemas como o nosso que ficam desenquadrados das lógicas, não é? Nós dizemos, mas nós em 48 horas temos que apresentar e o juiz logo decide. Pois está bem, mas não é isso que nós queremos, diz o Tribunal de Justiça da União Europeia. Nós queremos é que haja a possibilidade de recurso da decisão de emitir o mandato de detenção europeu. Ou do mandato de detenção nacional, implicitamente, porque um é a extensão do outro. E, portanto, a questão coloca-se de uma maneira complicada, eu penso que tem que ser resolvida, porque até agora tem corrido bem, as coisas têm corrido bem, não houve problema nenhum até agora, mas um dia pode haver, todos sabemos, pode haver. E, portanto, quanto à questão do reconhecimento mútuo, entramos no cerne da questão. Até agora nós tínhamos o reconhecimento mútuo baseado na confiança mútua e no pressuposto que todos os sistemas são fiáveis. O Tribunal de Justiça da União Europeia começou, caso a caso, como é próprio de um tribunal, a verificar se essa confiança mútua
É compatível com os princípios, por exemplo, da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia? Ou não? E em muitos casos tem chegado à conclusão que não. Na prática daquele país, não é. Não são compatíveis. E, portanto, apesar de termos o reconhecimento mútuo, não podemos sustentar-nos numa abstração, temos que ir caso a caso. Mas isso já se sabe que é o papel dos tribunais, não é? E, portanto, daí não há nada a dizer. O Tribunal faz, e eu acho que, por exemplo, no caso do mandato de detenção europeu, faz muito bem em ter aquela exigência. Acho que faz muito bem. Depois, como é que ela se compatibiliza ou não com o nosso sistema, temos que ser nós a pensá-lo. Mas temos que dar uma resposta. Portugal foi agora avaliado recentemente, eu não sei quais são as conclusões ainda da avaliação que Portugal foi alvo, mas foi, e vamos ver. Por muito que nós expliquemos, e explicamos sempre, mas em 48 horas o nosso... está bem, mas não é isso que diz a jurisprudência. Portanto, o reconhecimento mútuo está a ser testado na prática e no concreto. E, portanto, aquilo que se dizia que era para aceitar em abstrato, porque se baseava numa asserção de que todos os Estados tinham uma tabela comum de direitos, liberdades e garantias, quando se põe, como toda a gente sabe, isto pode ser a nível europeu, também pode ser a nível nacional, quando se põe em concreto perante a decisão de um tribunal, saber se aquilo cumpre ou não cumpre, umas vezes cumpre, outras vezes não cumpre. Pronto, tem que ser assim, por isso é que exigem os tribunais, não é? Isto cria alguns problemas, a Comissão tem um pouco, às vezes, a vontade de ser a intérprete legal, a intérprete autêntica da legislação europeia, mas quem é a intérprete autêntica da legislação europeia é o Tribunal, não é a Comissão. Vamos lá pôr os pontos de vista. Senão estamos a mudar o paradigma do Estado de Direito. E, portanto, quem quer Estados de Direito e diz que luta pelo Estado de Direito tem que saber o que é um Estado de Direito. E não pode fugir a essas regras, não é? Portanto, em concreto, diria isto. Estas intervenções do Tribunal de Justiça da União Europeia são positivas, mesmo quando nos desorganizam o pensamento e nos obrigam a reequacionar tudo aquilo que pensávamos que era assim, mas obriga-nos também a uma atenção muito mais apurada sobre os assuntos que se colocam. E uma vez que não há esse código mínimo de princípios que a Mireille Delmas-Marty entendia ser, obviamente, necessária para avançar para o reconhecimento mútuo, temos que trabalhar desta maneira. Umas vezes nós temos tido problemas, por exemplo, com as condições prisionais. Temos tido, é sabido. E muitas delas por decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. E outras nem chegam a ir, porque nem sequer são executados os mandatos de detenção europeu. Pura e simplesmente, há países que não cumprem mandato de detenção europeu para Portugal, de Portugal. A não ser que a gente indique concretamente para que estabelecimento prisional vai e eles verificam se o estabelecimento prisional tem condições, o que coloca um problema também, embora o princípio da igualdade não sirva para prejudicar ninguém, coloca o problema de porque é que aquele senhor que vem daquele país vai ir para um estabelecimento prisional melhor do que outro que foi detido em Portugal e não precisou de ser... portanto, criam-se situações desta natureza e nós temos que responder a elas com algumas questões. Portanto, penso que, no essencial, respondi às suas perguntas. Quanto à questão que me colocou a senhora deputada do PSD, eu acho que há, de facto, aqui gerações de magistrados que vão entrando e quem entra não tem a mesma percepção da realidade que os que já lá estão e, portanto, a permanente atenção à sua formação é fundamental. E nós temos visto isso nestas voltas que temos dado pelo país, que há pessoas, há magistrados, até porque estão em comarcas onde raramente acontecem, nós também temos que ter essa noção, há comarcas onde raramente acontecem pedidos de cooperação europeia ou internacional. E, portanto, magistrados que não têm experiência, efetivamente. Por isso é que há uma rede de procuradores de cooperação que, em princípio, deve ajudar os colegas a nível nacional. Nós propusemos há vários anos um regulamento simples e maleável para a gestão das tarefas dessa rede de procuradores, até hoje ainda não foi aprovada. Mas era muito importante que fosse, porque nós, ao menos, temos que saber, quando nos dirigimos a esses procuradores, quais são as atribuições que lhes foi dada. E aquilo é tem sido feito de uma maneira muito parcelar. Cada procurador coordenador da zona é que diz o que é que o procurador da cooperação vai fazer. E compreende-se, porque as situações são diferentes, mas tem que haver uma base mínima de exigência do que é que se lhes pode exigir
para cooperarem, porque essa rede de procuradores são pessoas mais preparadas, portanto, nós não podemos estar a preparar toda a gente para os mesmos assuntos, designadamente, ao fim de uns anos, as coisas correm, mas as pessoas que chegam de novo têm que ter alguém a quem se dirigir imediatamente e proximamente para poderem cumprir algumas questões. E isso tem sido útil. Houve casos até, como no Algarve, onde, por acordo entre o procurador, coordenador da comarca de Faro e o juiz-presidente da comarca de Faro, todos os pedidos de cooperação passavam pelo procurador de cooperação, fossem eles vindos do juiz ou fossem vindos do Ministério Público. E assim, aproveitando o conhecimento que a procuradora de cooperação que lá estava, que era de facto uma pessoa muito competente e muito interessada, utilizava. Noutros sítios também aconteceu, mas não acontece em todos. Mas pronto, a coisa é a altura de estruturar esta rede. Penso que é fácil, e é fácil fazê-lo de uma maneira maleável, mas ainda não foi feito. Pronto, apesar das nossas insistências, ainda não aconteceu. Nem tudo são sucessos, portanto. Relativamente, esta questão era importante porque é uma das vantagens que o nosso sistema tem. Essa rede de procuradores especializados em cooperação, a quem os colegas se podem dirigir, é muito útil porque ajuda a evitar disparates normais de quem pela primeira vez foi tocar num assunto daqueles e não conhece os sistemas todos. Portanto, esta foi uma invenção portuguesa, funciona dentro do Ministério Público, precisa de ser, em meu entender, melhor regulada. Nós fizemos uma proposta, estamos à espera da resposta já há muitos anos, mas espero que um dia ela venha. Já não será no meu tempo, certamente, mas também, isso não faz mal nenhum que outros aproveitem dessa existência. Já agora, a relação que nós temos de cooperação com outros países é extraordinariamente bem acolhida pelos outros países. E ao contrário do que possa supor, agora aqui vou contar uma anedota real. Um dia o procurador, membro nacional da Alemanha, veio ter ao meu gabinete perguntar-me como é que nós conseguíamos, da manhã para a tarde, dar-lhe uma resposta a um pedido e eles nunca menos de 15 dias. Eu, como ele era alemão, respondi-lhe que disciplina e método. E ele disse, estás-me a dizer isso porque eu sou alemão. Pois claro que estou a dizer isso, tu és alemão. E ele rimos os dois e tal. E de facto o nosso sistema, nós temos uma possibilidade muito grande para já, temos os meios, temos o sistema digitalizado, nós conseguimos saber onde é que está um processo rapidamente e conseguimos, mais não seja por outra via, pelo telefone, pedir ao colega que nos dê a informação necessária. E, portanto, de facto, nós conseguimos, os alemães, além de terem um regime de justiça estadual, que nem todos sabem exatamente quem é quem em cada sítio, é para eles muito mais complicado, mas o homem estava realmente muito preocupado e realmente interessado em saber como é que nós, da manhã para a tarde, lhe dávamos respostas que ele nunca conseguiu obter em menos de 15 dias. Pronto, foi disciplina e método. E assim é. Portanto, há países bastante mais ricos de Portugal, não vou aqui nomeá-los, que têm imensas dificuldades. Há países a quem faltam um terço do quadro de magistrados está por preencher e que nos dizem, procuradores de determinados países, nos dizem, escusam de mandar pedidos de cooperação judiciária que nós não respondemos, não temos gente capaz para o fazer. Assim, países importantes na União Europeia. E nós insistimos com os nossos colegas no gabinete deles e eles dizem, é verdade, pá, falta um terço de magistrados nos nossos quadros. E esse quadro já não é atualizado há muitos anos. Portanto, há aí uma marca qualquer de um certo país que nos diz assim, não, desculpem, não mandem mais, estão a perder tempo, nós não vamos cooperar. Eles não podem dizer isto do ponto de vista legal, mas fazem-no. Atingiram já um ponto de saturação tão grande que nos respondem desta maneira, não mandem, por favor, não mandem, porque não vão ser atendidos. Isso não acontece em Portugal, felizmente, até agora. E, portanto, as coisas, acho que mesmo o respeito que os nossos colegas têm por nós e consideração é de facto grande, porque temos primeiro temos a técnica do desenrasque, que conseguimos de alguma maneira chegar rapidamente aos sítios quando queremos as coisas, quando queremos mesmo, porque estas coisas também é uma questão de querer. Se eu mandar um mail para um colega, ele não me responde e eu estou à espera que ele me responda e nunca mais insisto, o mais certo e sabido é que ele não vai responder porque chegou a casa tarde, não vai ter tempo para estar a ir a ver os mails todos que recebeu. Mas se tiver uma pessoa que lhe telefona para o telemóvel profissional e depois para o telemóvel pessoal e vai procurar o mail pessoal e vai falar com o procurador de cooperação para saber porque é que ele não respondeu, isso tudo, ele responde, não é?
ele responde. E, portanto, nós, nesse aspecto, temos um sistema relativamente organizado, que é os nossos processos de cooperação vêm portanto, ao nosso despacho de 15 em 15 dias, no mínimo. Quando não é menos, quando não estabelecemos um prazo menor, de 15 em 15 dias, todos os nossos processos de cooperação vêm ao nosso conhecimento, o que é uma coisa que, por exemplo, outros países descobriram que nós fazíamos, porque nós ajudávamos a recordar que eles tinham um processo parado e não sabiam bem porquê. Mas nós temos estabelecemos uma regra, e essa regra funciona bem. O processo, de tanto em tanto tempo, vem ao magistrado titular do processo para verificar o que é que se passa. E às vezes, por isso, até ajudamos outros colegas nesse aspecto. Portanto, isto resulta de termos para já um grupo no gabinete de magistrados muito competentes e muito trabalhadores e, de facto, de terem alguma tradição de o fazer dessa maneira, não é? Portanto, permite-nos, quando os outros gabinetes descobriram que os processos todos nos vêm sempre a despacho, como nós dizemos, de uma maneira tradicional, de 15 em 15 dias, caso não venham antes, se nós não tivermos estabelecido um prazo menor, acharam aquilo, de facto, muito inovador, que para nós era um método de trabalho normal. Não é? Portanto, era para explicar, nesse aspecto, Sra. Deputada, que de facto há um bom desempenho baseado nisto, e isto não me estou a gabar a mim, estou a gabar os membros do gabinete que lá trabalham, que são de facto, não deixam passar coisas, pode acontecer uma coisa ou outra, mas em princípio não deixam passar prazos dos tais 15 dias sem saber o que é que se passa com o processo, porque é que ele não anda, porque é que andou, o que é que falta, o que é que não falta, e às vezes vai-se descobrir que falhou porque aquele magistrado que recebeu o mail anterior já não está naquela comarca. Isso é importante também ter esta noção, é que os magistrados vão girando, não é? E se eu mandar um mail, é verdade que devo mandá-lo para o mail oficial, mas a verdade é que ele já não está lá, portanto, já não está muito preocupado com aquilo. E portanto, as situações, por vezes, resolvem-se desta maneira. Telefona para lá, se ele não responde, telefona. E telefona e vai saber, afinal já não é esse senhor, já não está cá. Pois, não está cá, ou esse senhor, normalmente é essa senhora. Porque é mais senhoras do que senhores, muito mais. E, portanto, as coisas resolvem-se dessa maneira. Quanto à questão das equipas de investigação conjunta e das reuniões de coordenação, a equipa de investigação conjunta, os nossos magistrados têm, de facto, uma tradição de serem donos e senhores dos processos e não gostarem de repartir a investigação com outros. E na equipa de investigação conjunta tem que combinar estratégias de investigação e submeter-se a elas depois. Portanto, há aqui alguma dificuldade de cultura própria de trabalho com outras autoridades. Numa equipa de investigação conjunta, o que é que se faz? Decide-se qual a estratégia a seguir, o que é que se faz primeiro, o que é que se faz depois, em que dia, etc, para chegar e, por exemplo, até dias de ação conjunta em que no mesmo dia se fazem operações em diversos países ao mesmo tempo para resolver uma determinada situação e não alertar as entidades que vão ser perseguidas, não é? Portanto, temos que o fazer ao mesmo tempo. Nós temos de facto alguma dificuldade cultural de nos submetermos a um trabalho de equipa mais desenvolvido. É difícil dizer que aquele processo, afinal, não é só meu, é meu e de outro senhor ou de outra senhora qualquer. E para trabalhar em conjunto, temos que trabalhar em conjunto. Não posso eu decidir tudo sozinho quando quero e quando me apetece. E são questões que se colocam mas tem que haver uma mudança cultural. Não me parece, nesse aspecto, que estejamos aí a ir no bom caminho. Mas depende muito das pessoas. Também ainda agora, esta semana, abrimos uma equipa de investigação conjunta por iniciativa de uma magistrada portuguesa que achou que era, e é, naquele caso é, e nós, um dos cuidados que temos que dizer que temos sempre que ter para que a Eurojust funcione é que quem dirige o processo são os magistrados titulares do processo, não é o membro nacional nem os seus assessores na Eurojust. São eles têm a titularidade. Nós podemos ajudar, nós podemos dar apoio, nós podemos orientar, mas nós não somos hierarquia, nem damos orientações estritas. Aconselhamos, damos, mas o magistrado titular do processo continua a ser o magistrado titular do processo. Agora, às vezes, nós vemos que o caminho não é o melhor. Tentamos orientar no sentido de dar a nossa opinião.
E muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona, mas pronto, no essencial funciona. Quanto às traduções, vai haver pela primeira vez uma plataforma com traduções, que é a EDS. Quanto aos códigos, já há muito tempo que nós vimos levantando, e aí demos o exemplo dos alemães, que têm os nossos códigos todos traduzidos para alemão. O nosso Código de Processo Penal está traduzido para alemão, e o nosso Código Penal também está traduzido para alemão. Os códigos dos países com que eles querem cooperar mais, eles têm-nos traduzidos e publicados. E era fácil, até porque tivemos ofertas nesse sentido de algumas universidades, fazer um protocolo com algumas universidades e dar-lhes a pedir-lhes a tradução de alguns códigos, principalmente da França, da Espanha, da Alemanha, do Luxemburgo, onde temos muitos imigrantes, pelo menos alguns, não digo todos, mas mesmo os nossos códigos, se estiverem traduzidos para inglês, poupamos dinheiro, porque cada vez que nós enviamos uma decisão europeia de investigação para um país qualquer, daqueles que aceita traduções em inglês, ou mesmo para o Reino Unido, com quem continuamos a ter relações bastante desenvolvidas em matéria de cooperação judiciária, nós estamos a pedir uma tradução a um tradutor, que se paga. O mesmo artigo já deve ter sido traduzido em Portugal umas 500 ou 600 vezes, aliás, com versões totalmente diferentes. Quando se tivéssemos uma tradução oficializada dos códigos, já não precisávamos de estar a pedir a tradução sempre do mesmo artigo. Por exemplo, a Constituição de Arguido. O que é a Constituição de Arguido? Se forem ler, por acaso até já temos no site da Procuradoria-Geral uma definição e a tradução. Mas nem sempre são os tradutores que são contratados o sabem ou se lembram. E, portanto, temos milhares de traduções sobre o mesmo assunto. Podia ser muito mais barato se tivéssemos um código atualizado e traduzido sistematicamente. Eu acho que isso era importante. Isso, quando quiser. Eu só vou dar aqui uma resposta rapidamente. Exatamente. Sr. Dr. Pedro Soares, a questão que colocou é muito importante. Não se pode dizer que estamos do lado do Estado de Direito sem o estar. Isto é, ou admitindo que no meio de nós há também quem não o respeite. E, portanto, a atenção que há que prestar no seio da União Europeia, não só ao que são as regras do Estado de Direito, é fundamental para que possamos cooperar de uma maneira livre, no sentido de sem receios de estarmos a produzir situações que nos são repugnantes. E isso implica também não pensarmos só no nível europeu. Nós temos conseguido, conjuntamente com os espanhóis, fundamentalmente, e com os italianos e com os franceses, mas fundamentalmente com os espanhóis, alargar os âmbitos da cooperação à América Latina, exigindo respeito por algumas regras mínimas, mas estão a ser feitos os acordos de maneira... Porque nós concluímos, por exemplo, que a criação de uma equipa de investigação conjunta não é mais do que um mini-tratado, uma mini-convenção de cooperação, onde nós podemos combinar todas as regras que devem ser respeitadas para que a execução possa ser feita, não é? Cumprida. E, portanto, podemos exigir normas sobre proteção de dados, que não existem no ordenamento do país com quem estamos a fazer o acordo de equipa de investigação conjunta, mas que eles aceitam que naquele caso e para aquele caso concreto que essas normas são mais exigentes e possam ser cumpridas. Tem-se feito um esforço muito grande, quer a nível europeu, quer a nível de outros países, e isso, fundamentalmente, esforço espanhol, português, por ordem de importância, espanhol, português, italiano e francês. E isso está a correr bem. Isso aí foi o nosso gabinete que introduziu pela primeira vez o Euromed na Eurojust. Hoje a Euromed é um programa subsidiário da Eurojust, que a Euromed é o Mediterrâneo Sul, onde se tem feito um trabalho excepcional. As pessoas que têm trabalhado para esse programa de compatibilização, quer de legislação, quer de relacionamento com esses países todos, e alguns são difíceis porque o Egito não tem a mesma vertente jurídica da Argélia, por exemplo, ou de Marrocos, mas tem-se feito muito, e o simples facto de os magistrados, procuradores e juízes desses países virem a Eurojust, assistirem a conferências, tem ajudado a transformar paulatinamente muitos dos sistemas que eles têm, porque eles acham que é mais importante fazer cumprir essas normas do que aquelas que tinham, e a coisa corre bem. Com o El Pacto é diferente. Os países da América Latina, assim, em geral, têm mais ou menos a mesma base cultural e jurídica que tem
os países europeus continentais. E aí trava-se, de facto, uma luta importante do ponto de vista cultural, que é entre os sistemas europeus continentais e os sistemas anglo-saxónicos. E se a Europa não tem e não presta o apoio devido, naturalmente outros chegam primeiro, ou chegam depois, mas com mais capacidade de impor sistemas. Não é que esses países, por exemplo, não prefiram, e têm demonstrado várias vezes, que nós lhes continuemos a dar o apoio suficiente e necessário, e damos, mas a verdade é que aí terei que dizer que a Comissão, que até elegeu como prioridade 3 países para estabelecer acordos de cooperação, por sugestão da doutora Francisca Van Dunen, que era Portugal, Brasil e Colômbia, Colômbia e Argentina, continuam parados esses. Não é dada importância nenhuma a esses países, quando nós sabemos que quer por via de tráfico de pessoas, quer por via de tráfico de drogas, esses países são fundamentais e a Europa é abastecida através deles. Mas há uma cultura também a nível europeu de não... muito umbiguista, quer dizer, e é preciso acabar com isso. Portanto, o que lhe digo é sobre os sistemas. Há sistemas europeus que não têm nada a ver com o nosso. Por exemplo, a Dinamarca tem um sistema absolutamente diferente, em que o Ministério Público é uma Secretaria-Geral da Polícia Judiciária. É uma secretaria... E, portanto, não é só... Mesmo a leste, há sistemas diferentes e diferenciados. De qualquer forma, o simples facto de termos trabalhado e trabalharmos cotidianamente em conjunto com eles tem levado a uma aproximação grande. Não é raro, aliás, é cada vez mais vulgar, o que dá muito trabalho depois, que esses países lancem questionários para perguntar como é que funciona o Ministério Público, a autonomia do Ministério Público no vosso país, como é que funciona o juiz de instrução, que poderes é que tem o juiz, como é que os Conselhos Superiores funcionam, qual é a composição dos Conselhos Superiores. Esses países, mesmo aqueles que politicamente não estão neste momento em situação de poder fazer vingar reformas importantes no sentido de aproximar os sistemas deles dos sistemas continentais latinos, por assim dizer, nota-se uma vontade enorme de aproximação. E isso nota-se através dos questionários que nós nos obrigamos a responder sempre sobre as virtualidades ou as maldades dos nossos sistemas. E esse trabalho diário faz-se não só através dos questionários, nem das perguntas e respostas, mas também através dos almoços diários na cantina, que também às vezes funcionam melhor do que muitas respostas formais que se deem entre autoridades. Não sei se respondi à sua pergunta, mas esta é uma virtualidade da Eurojust, esta convivência diária entre pessoas de diferentes sistemas. Dr. António Coluni, não se importa de assistir rapidamente a uma diligência parlamentar antes de darmos por terminada a sessão. Senhoras e senhores deputados, hoje na Conferência de Líderes deu entrada uma proposta de lei que é 97/15, cuja razão são a Jornada Mundial de Juventude, e que propõe um regime de perdão de penas e de amnistia que tenha como principais protagonistas os jovens. Todos nós conhecemos isto já da comunicação social. Um regime de perdão de penas, como eu disse, e de amnistia que tenha os jovens como principais protagonistas. E, adicionalmente, é fixado um regime de amnistia que compreende contraordenações com um limite máximo de coima aplicável que não exceda 1.000 euros. Entretanto, há um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que diz o seguinte: à primeira comissão, nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 264 do Regimento da Assembleia da República, 21/6/2023, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República. E este artigo diz o seguinte: o Presidente da Assembleia da República enviou pedido de urgência à Comissão Parlamentar competente que o aprecia e elabora um parecer fundamentado no prazo de 48 horas. Na lista que nós temos dos partidos em que lugar é a questão para as iniciativas legislativas, temos para já o PS.
Eu sei que o PS normalmente quando... Mas faz favor, Sr. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia dizer isso mesmo, ainda para mais apreciando e fazendo a avaliação sobre se é ou não urgente a discussão dessa PPL, nós ficámos mais confortáveis que fosse outro partido a fazer esse juízo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. De seguida está o PSD. Sr. Deputada Ofélia Ramos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. E na sequência daquilo que foi dito pelo Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Mónica Quintela para relatora desta iniciativa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficará então a Sra. Deputada Mónica Quintela e agora temos que marcar a reunião e eu estava a pensar marcá-la para sexta-feira depois do plenário. É uma coisa de 10 minutos, não é? Sexta-feira depois do plenário. É que estas urgências têm este resultado, não é? Portanto, hoje é quarta, não é? Quinta, sexta, faz as 48 horas, não faz? Posso marcar para as 18 horas, os deputados quiserem, não é? Como? Há uma audição, não é? Não sei. Então podemos marcar para as 9h30 de sexta-feira? 9h30 de sexta-feira? Está bem. Então, 9h30, sexta-feira, fica marcado. Senhores deputados, permitam-me uma palavra especial ao Dr. António Coloni. Estão aqui dois homens que nasceram, cada um deles, em 1955. Portanto, imaginem o que é a meio do século passado. Não é? E, portanto, estamos os dois à beira de deixarmos a vida profissional. E eu queria dizer que o Dr. António Coloni, apesar das várias discordâncias que tive com ele ao longo do tempo enquanto magistrado, mas que marcou a magistratura, marcou principalmente a magistratura do Ministério Público, afirmou o Ministério Público, foi um dos grandes atores da afirmação do Ministério Público e isso não pode ser esquecido e isso deveu-se à sua atividade sindical, mas principalmente às suas qualidades e à sua personalidade. Foi um ilustríssimo membro, representante de Portugal no Eurojust, produziu um trabalho que lhe trouxe novidade, firmou a posição de Portugal e agora está na altura, conforme já me disse, de se jubilar, que é isso que acontece normalmente nas magistraturas. E jubilando-se, eu não posso senão desejar-lhe uma longa e tranquila vida com a sua família e que tudo corra tão bem como correu durante a sua vida profissional. Muito obrigado, Sr. Deputado, por terem ouvido este todo. Muito obrigado, Srs. Deputados, e até sexta-feira. Até amanhã.